Nesse vídeo nós iremos debater o seguinte tema: valuation é pura ilusão ou é importantíssimo no processo de tomada de decisão do investidor? Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Inicialmente, a respeito do valuation, o Damodaran, que é considerado o papa do valuation no mundo, ele de fato defende a necessidade do valuation no processo de tomada de decisão de investimento. Mas afinal, o que seria o valuation? Em termos simples, a grosso modo, significa o processo de avaliação das empresas e, consequentemente, das ações. Na prática, é a definição do preço justo de uma ação. Qual o seu valor intrínseco? Isso é o valuation. Ele é utilizado, então, na filosofia de investimento em valor. O valuation só faz sentido se você pressupõe que o mercado não tem alta eficiência na precificação dos ativos, porque se o mercado é altamente eficiente, ele é capaz de pegar todas as informações disponíveis e não disponíveis e colocar no preço, não há possibilidade de valuation, porque significa que o preço que está no mercado, o preço de tela, é o preço justo daquela ação, daquele ativo. Já a valuation pressupõe o quê? Ao menos um pequeno nível de ineficiência do mercado, de tal modo que o analista, o investidor, poderia se valer disso para comprar um ativo por um preço menor do que o seu valor. É famosa a frase do Warren Buffett a respeito do assunto, de que preço é o que você paga, valor é o que você leva. Só que vale ressaltar o seguinte: Warren Buffett mudou a sua filosofia de investimento após conhecer o Philip Fisher, que escreveu esse livro Ações Comuns, Lucros Extraordinários, que eu deixo aqui na descrição. Até então, Warren Buffett seguia praticamente 100% a filosofia de investimento em valor do Benjamin Graham, que criou aquela fórmula do preço justo das ações, que eu tenho esse vídeo aqui no canal explicando como que ela funciona. E por que o Warren Buffett mudou? Ele percebeu que era mais importante focar na qualidade das empresas do que no seu valuation. E aí ele passou a seguir majoritariamente o Quality Investing, ou o Buy and Hold clássico que foi introduzido pelo Philip Fisher. Apesar disso, e aí você já percebeu que para o Philip Fisher o preço não importa tanto, porque o que mais vale é a qualidade do ativo, a ação precisa ser boa antes de mais nada e depois você pensa no preço, até porque o preço ao longo do tempo ele é o que menos importa, porque dentro da fórmula dos juros compostos, o preço você multiplica com o seu aporte. Então o aporte vale mais, porque na fórmula dos juros compostos o preço seria, vamos dizer assim, a taxa que você recebe de retorno de um ativo. Essa taxa multiplica com o aporte, então o aporte acaba sendo até mais importante porque quanto mais volume de capital você aporta, maior o seu resultado. Mas para além dessas duas variáveis, temos o tempo que eleva a equação, de tal modo que o tempo, por ser exponencial, sempre vai prevalecer sobre outras variáveis. De qualquer forma, Warren Buffett nunca deixou de dizer, apesar de seguir essa filosofia do Fisher, de que é muito melhor comprar uma empresa maravilhosa por um preço justo do que uma empresa justa por um preço maravilhoso. Então isso aqui define muito bem o que pensava o Fisher. Fuja de empresas porcarias, por mais que elas sejam extremamente baratas. Procure boas empresas, ainda que o preço dessas empresas seja mais elevado, e será, porque elas são boas, mas também não pague muito caro. Procure ali pagar minimamente algum preço para que você não demore muito tempo para ter o retorno sobre o seu investimento. Vou te dar aqui um exemplo de empresa brasileira que é relativamente cara se comparada com outras empresas de bolsa, mas que mesmo assim entrega retorno por ser uma boa empresa e hoje estaria num preço interessante. Não é recomendação, mas é a TOTUS. Veja que ela negocia um PL de 30 vezes lucro. Segundo Ben Graham, você não pode comprar ações acima de um PL de 15 vezes lucro, por exemplo. Só que, se você utilizar o indicador do Peter Lynch, que eu deixo lá na área de membros associado Mirai, você vai entender que quando o PL está abaixo do crescimento dos lucros da empresa, e esse é o caso da TOTUS, ela não está cara. E aí se enquadraria nessa frase do Buffett. Mas veja como o próprio Buffett reconhece uma certa importância do preço, já que ele mesmo declarou que em 2015 pagou caro demais na compra da Heinz, que na verdade nem foi um bom investimento do Buffett. O que podemos concluir então, segundo Warren Buffett, é que o preço tem o seu valor, mas é um valor secundário. Antes do preço, o que importa é a qualidade do ativo. O próprio Damodaran, que defende o valuation, ele diz que nem mesmo aquelas pessoas que trabalham com valuation, que são os analistas de investimentos, acreditam no valuation. Eles não acreditam, mas eles devem fazê-lo. Só que o Damodaran reconhece que o valuation é como se fosse um colete salva-vidas. Que sentido? Suponhamos que você se jogue do penhasco por estar seguindo a manada ou o seu viés.
você vai comprar aquela ação de qualquer forma. Só que quando você cai do penhasco, você não vai morrer ou não vai ser um dano muito grande porque você tem um colete salva-vidas, que é uma proteção contra si mesmo, contra os seus vieses ou contra o efeito manada. Então suponhamos que você faça o valuation de Amazon a $50 e a ação esteja custando $200. E aí você pensa, putz, será que o mercado sabe de alguma coisa que eu não sei? Eles estão enxergando algo que eu não enxergo? E aí você vai aumentando seu valuation até chegar a $200. E aí você só faz isso para comprar o ativo. E aí, se você tivesse seguido o valuation, que é o seu lado racional, você não compraria acima de $50. É para isso que serve o valuation, a proteção contra si mesmo e contra o efeito manada. Mas será que o valuation ele tem valor ao longo do tempo? Nós temos aí diversos modelos de valuation disponíveis. Os mais clássicos é o modelo de dividendos do Gordon. Eu tenho vídeo lá na área de membros. O critério do preço teto do Bazin, que embora muita gente diga que não é um modelo de valuation, se assemelha muito ao modelo de valuation, já que você considera o dividendo, não o crescimento do dividendo, só o dividendo, e você aplica uma taxa de desconto que seria de 6%. Muito semelhante ao fluxo de caixa descontado e ao modelo de Gordon. Esse livro aqui eu também deixo na descrição, e eu tenho esse vídeo aqui que, embora eu coloque que é um modelo do Barsi, não foi o Barsi que criou, o Barsi apenas segue esse modelo. Então o que nós temos? Dentre os modelos clássicos, modelo de fluxo de caixa descontado, que é o mais utilizado, que considera não os dividendos, mas o fluxo de caixa futuro daquela empresa, daquela ação. O modelo do Bazin, o modelo do Ben Graham, do preço justo das ações, do valor intrínseco, o modelo do Gordon, o modelo do Peter Lynch e outros modelos. Alguns aplicáveis a empresas mais maduras que pagam dividendos, outros a empresas menos maduras ou empresas de crescimento. Mas será que todos esses modelos funcionam e qual a importância deles, como eu disse para vocês, ao longo do tempo? E esse questionamento é muito relevante. Por quê? Porque quando o investidor iniciante ou investidor que já tem algum período de mercado entra num site de relações com investidores, como por exemplo esse da Transmissão Paulista, e encontra ali diversos preços-alvos de diversos bancos, corretoras, casas de análise, por exemplo, preço-alvo aqui de 27, aí tem outro de 23, tem outro de 26, alguns mandam vender, alguns mandam segurar, outros mandam comprar, o investidor fica na dúvida. E aí, o que eu devo seguir? São tantos modelos, tantas recomendações, tantos preços-alvos, e o preço-alvo seria o preço justo, teoricamente? Isso gera o seguinte questionamento: afinal, valuation tem valor? Porque cada um tem o seu. E aí você chegou no ponto-chave. O valuation ele é muito tendencioso, ele é muito subjetivo. Por mais que se utilize da matemática e dos números, nós temos aí que cada um tem o seu, porque depende de todos os inputs que você coloca no modelo, depende dos seus vieses, e é por isso que muitas vezes você vai concluir que o valuation não tem valor. Afinal, se cada um tem o seu, se tem vários preços-alvos, ele não é escasso. E sem escassez não há valor. Eu costumo comparar com o ouro. Se o ouro estivesse em abundância, se caísse um meteoro hoje no mundo repleto de ouro, você não teria valor no ouro, porque teria abundância. Ainda nessa mesma linha, imagine só alguém que colocou um preço justo de VEG aqui em 2018 a R$9. Ele nunca mais comprou VEG, talvez. Claro que o valuation vai se renovando, você vai aumentando, mas suponhamos que ele colocou um preço máximo de R$9. Depois de 2019, provavelmente ele não comprou VEG, e aí simplesmente a VEG explodiu e hoje custa mais de R$30. Outro exemplo, PetroRio. Vamos supor que ele estava aqui em 2019 colocando um preço-alvo de R$5, né? Considerando aqui todos os ajustes. Hoje a cotação R$40, inclusive hoje PetroRio com preços alvos aí que chegam a R$60 ou até mais, aqui no caso do BTG 58. A conclusão que a gente pode tirar disso tudo é que o valuation tem a sua importância no curto prazo, não tem importância no longo prazo. Por que não tem importância no longo prazo? Porque no longo prazo, se você escolheu uma empresa boa, ela vai crescer e te dar retorno, independentemente do preço que você pagou lá atrás. No médio prazo assim também. Médio prazo 5 anos, longo prazo 10, 20 anos. Então você já entendeu que para fins de médio prazo e longo prazo o valuation não interessa, tá? Agora, no curto prazo, principalmente para quem segue uma estratégia focada em dividendos, ele quer receber um maior volume de dividendos, ele vai se importar com o preço, porque quando uma ação pagadora de dividendos cai, você consegue comprar mais barato e o dividendo é pago por cada ação, você recebe mais dividendos investindo um pouco menos. Além disso, você não incorre no erro do próprio Buffett de pagar caro demais por uma empresa ali em determinado momento. Então, por exemplo, de novo aqui com TOTUS. Eu não pagaria hoje por TOTUS um preço que equivalesse
mais de 50 vezes lucro, porque esse é o crescimento dela. Mas eu não vou deixar de comprar, por exemplo, TOTVS, dependendo da minha estratégia, só porque ela negocia um múltiplo considerado mais alto entre outras empresas que seguem ali múltiplos de 10 vezes lucro, 5 vezes lucro, como são as empresas do Best, como são as empresas de utilities, por exemplo, energia elétrica, setor financeiro, setor de seguros. Outro ponto que eu preciso destacar aqui para vocês é que o valuation realmente não interessa para quem tem pouco dinheiro. Como assim, Luan? Então quem tem pouco dinheiro nem deve se importar com valuation, com preço justo? Sim. Por quê? Porque essa pessoa que vai aportar R$500 por mês, ela vai ter o seu preço médio diluído ao longo do tempo. Até ela acumular R$100 mil, já se passaram vários anos. E como o valuation não importa tanto ao longo do tempo, ela sequer vai se importar com isso ali para acumular esses R$100 mil investindo R$500 por mês. Então o valuation, o preço justo, o preço teto, ele só tem a sua importância no curto prazo e para quem investe muito dinheiro. Porque imagine só, para quem vai investir diretamente R$100 mil, R$200 mil, R$1 milhão, essa pessoa, até para conseguir não ficar maluca com as oscilações do mercado, ela precisa pagar um bom preço. Então, por exemplo, Banco do Brasil, tecnicamente ele está barato, só que nós percebemos que, ao menos aí no curto prazo, nesses últimos 2 anos, a ação não consegue superar ali os R$40 com consistência. E aí a pessoa vai lá hoje e paga R$1 milhão em ações de Banco do Brasil, custando R$40, R$41. Aí a ação desaba para 36. O psicológico desse investidor será impactado muito negativamente, porque afinal são R$1 milhão que agora se tornaram 700 mil, 600 mil. Agora, se ele seguisse um planejamento, definisse um preço teto, por exemplo, de R$34, R$35, ele estaria muito tranquilo ao comprar as ações de Banco do Brasil nesses preços. É claro que daqui 10 anos, se esse investidor pagou R$40 e as ações vão estar custando R$50, R$60, que vai ser o valor patrimonial da ação e já é, então esse investidor não vai se importar com isso. Por isso, a conclusão a que chegamos é: valuation tem importância mínima no médio e longo prazo. O que mais importa é você comprar um bom ativo. E valuation tem mais utilidade para quem tem mais dinheiro no curto prazo do que para quem tem menos dinheiro. E assim chegamos na nossa conclusão. E aí você pode perceber o seguinte: dê muito mais valor à tese de investimento, ao histórico, aquele racional que te fez comprar aquela ação. Isso vale muito mais do que um preço-alvo, um preço justo, um preço teto. Então, se você comprar um ativo que você considera que tem um alto potencial de crescimento, que é uma empresa incrível na sua visão, não dê muita importância para aqueles que estão dizendo que o ativo é muito caro, que você fez uma burrada porque você pagou um preço muito alto. Só não pague um preço efetivamente muito elevado, como por exemplo já disse o Buffett. Mas se a empresa for cara para os padrões do investidor de valor, só que você considera que ela tem muito ainda para crescer, muito para evoluir, então siga a sua tese de investimento. Isso vai ter muito mais valor no longo prazo. E saiba que até mesmo os defensores assíduos do valuation, como por exemplo é o caso da Modaran, já cometeu alguns erros. Eu só vou te citar um aqui. Ele acertou ao comprar Apple na década de 90 ao ter enxergado o valor naquela empresa. Mas chegou 2012, o que ele fez? Ele falou: não faz mais sentido o preço de Apple. O mercado está maluco. Apple não vale tudo isso. E aí vamos pegar aqui as ações de Apple para você ver o que é que aconteceu. Aqui é 2013. Ação valendo $14. Eis o ano corrente, $146. Quer dizer, ele acertou o ativo, acertou o timing, mas na hora de vender, ele errou completamente. Ainda mais em mercados mais eficientes, como nos Estados Unidos. Valuation dá mais certo no Brasil do que nos Estados Unidos. Por quê? Porque nos Estados Unidos a liquidez do mercado é muito maior, existem muito mais investidores fazendo avaliações e isso faz com que o preço se aproxime mais da eficiência. Aqui no Brasil não, o mercado é menor, mais manipulado, tem poucos investidores e isso faz com que de fato muitos ativos negociem muito abaixo do que eles realmente valem, mas isso em mercados mais ineficientes. Lá nos Estados Unidos não adianta muito você dar tanto valor para o valuation, já que olha aqui o caso de VEG e o próprio da Modaran errou o timing porque achava que Apple não tinha mais potencial para crescer. E tinha, e o mercado estava certo. Porque aqui em 2012, a ação teoricamente já estava cara, mas o mercado projetava mais crescimento e o resultado está aí. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal Associado Mirai. Como eu disse para vocês, tem na área de Associado Mirai como calcular o preço justo pelo fluxo de caixa descontado, o modelo de Gordon. Temos o indicador do Peter Lynch, que eu falei ali para vocês no caso de TOTVS, e que eu comprei VEG e consegui 50% de valorização seguindo esse indicador. Você tem
como montar do zero uma carteira previdenciária, a nossa carteira de Small Caps, a nossa carteira Philip Fisher. Você acompanha o desempenho das nossas carteiras, você tem aula de indicadores da análise fundamentalista e diversas outras aulas, como fazer gestão de risco da sua carteira, como investir no exterior, como utilizar a plataforma Investidor 10 e você também tem lives semanais comigo, onde você pode tirar suas dúvidas. Associado Mirai, você pode cancelar a qualquer momento. Para se tornar membro, você clica no botãozinho aí embaixo de Seja Membro. No iPhone não funciona, você precisa de um PC ou Android para fazer isso. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você pensa a respeito do Valuation. Você considera que essa nossa conclusão se aproxima da verdade ou ainda está longe? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!